Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, mais uma vez nosso encontro para reflexão, meditação do Evangelho, Santa Palavra do Senhor, já para este terceiro domingo do tempo da Páscoa, dia 23 de abril. Vamos caminhar juntos à luz da Palavra do Senhor, mas antes eu renovo aqui aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar nossos vídeos, para que eles possam chegar a mais pessoas. Você pode também fazer seu comentário lá, dizer o que a palavra de Deus inspira em você. E também você pode acompanhar estas reflexões todos os dias nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas. E você também que está ligadinho conosco aí todos os dias na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos então ao Evangelho da celebração de hoje, que é tirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez aparece para nós a passagem dos discípulos de Emaús, quando alguns discípulos estavam voltando para sua terra Emaús e Jesus se aproxima, se faz presente no meio deles, e é bem interessante que Jesus chama a atenção deles, porque Jesus faz de conta que não estava percebendo, pergunta o que está acontecendo, eles se surpreendem, e Jesus diz: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram." As verdades sobre Jesus já tinham sido anunciadas em tempos anteriores, pelos profetas, mas esses discípulos, pela falta de inteligência e lentidão, o que é isso? É a limitação humana de estar aberto às coisas de Deus. Então, o que nós podemos trazer para a nossa reflexão, para o nosso pensamento, para a nossa meditação, em que situações nós nos fechamos, ou somos lentos,
Ou usamos pouco a nossa inteligência para perceber os sinais de Deus ou perceber as realidades de Deus que se fazem presente na nossa vida. Que nós possamos buscar na graça de Deus superar essas limitações e seguir em frente à nossa vida confiando neste Jesus que nos convida a uma vida nova. Peço a Deus que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na segunda-feira, eu te espero para que nós possamos seguir em frente mais uma semana de reflexão sobre a Santa Palavra do Senhor. E eu te espero. Até lá.